Jornal Gente. Agora são 9h04. Quem vai conversar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes é o diplomata Sérgio Amaral, que foi embaixador do Brasil em Londres, em Paris e Washington, para a gente entender um pouco melhor o que é possível se esperar a partir de 1º de janeiro da política externa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Embaixador, bom dia. Muito obrigada por conversar com a Rádio Bandeirantes hoje. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Que tipo de mudanças o senhor espera que aconteçam a partir da posse do novo governo na política externa do Brasil, embaixador? Eu tenho a confiança de que serão mudanças positivas e que poderão retirar o Brasil do isolamento em que, de modo equivocado, ele mesmo se colocou, sobretudo na área ambiental, o que provocou uma reação muito grande de vários dos nossos parceiros mais importantes. Portanto, um exemplo é o da União Europeia, em que nós não conseguimos concluir o acordo Mercosul-União Europeia, e a razão principal eram os grandes níveis de desmatamento que nós temos vivendo nos últimos anos. Este fato, que já foi anunciado pelo presidente Lula, cria um ambiente muito favorável a um novo entendimento com os nossos principais parceiros, com a União Europeia, com os Estados Unidos. De outro lado, nós estamos eliminando as várias restrições que tínhamos no relacionamento com a América Latina. Por exemplo, o presidente Bolsonaro deixou de participar de várias reuniões de cúpula entre presidentes latino-americanos e também demonstrou um desinteresse muito grande para com o Mercosul. Isso será mudado, isso será positivo para o Brasil. Mas esse novo clima não quer dizer que todos os problemas, voltando ao caso da União Europeia, por exemplo, o Parlamento Europeu aprovou recentemente medidas consideravelmente duras para os países que exportem produtos associados ao desmatamento. E isso poderá nos atingir em cheio em 8 dos principais produtos de exportação brasileira. Nós deveremos, então, iniciar um processo de negociação para remover essas possíveis sanções que serão muito sérias. Os Estados Unidos também estão tomando medidas na mesma linha. E assim nós teremos que remover as restrições que já existem e outras que poderão vir aos produtos brasileiros associados ao desmatamento. Um outro ponto que poderá ser crítico é o do relacionamento do Brasil ao mesmo tempo com a China e com os Estados Unidos, 2 grandes parceiros brasileiros, para evitar que o Brasil se veja colocado no centro de um dilema ou rivalidade entre as grandes potências que já chega às nossas portas. O cenário internacional, embaixador, hoje já é bem diferente, 20 anos depois do último mandato do presidente Lula. Quais que devem ser os objetivos dessa vez e como é que alguns fatores externos devem contribuir com a relação internacional hoje? Aí a gente cita aqui guerra na Ucrânia, a crise do Mercosul, América Latina, essa urgência ambiental, como o senhor diz. Todos esses fatores, dessa vez, são diferentes, né? E mudam, modificam o cenário em comparação com 2002. E quais que devem ser, então, os objetivos, as metas de políticas internacionais dessa vez diante desse cenário? Você tem razão, porque o cenário em 2002 era muito mais favorável e sobretudo, por causa do boom das commodities, isto é, de uma elevação dos preços das commodities que favoreceu muito as exportações brasileiras. Desta vez não é assim.
Então o Brasil deverá negociar mais acordos comerciais com o maior número de países para diversificar as suas parcerias e assim evitar as muitas ou várias restrições que poderão surgir num mundo que é cada vez mais protecionista. E a América Latina deverá ser ou voltar a ser um foco da atenção brasileira, porque nós não podemos deixar de estar perto, próximo, cooperar com os países da nossa região, pois é para esses países justamente que nós vendemos o maior número de produtos industrializados. Assim, eu creio que as oportunidades são boas, as perspectivas são positivas, mas ao contrário do que fizemos em anos recentes, em que nós nos colocamos ao contrário, na contramão da comunidade internacional, sobretudo na questão do meio ambiente, do combate às mudanças climáticas, nós temos que nos alinhar com essas tendências e tirar proveito delas, como nós temos, no caso, por exemplo, das formas alternativas de energia. Nós temos que nos alinhar com o mundo e não nos colocarmos contra ele. O embaixador Sérgio Amaral, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Embaixador, o que o senhor pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre o novo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira? Qual que é o perfil dele? O que o senhor conhece a respeito da carreira dele no Itamaraty? Eu conheço o embaixador Mauro Vieira. Ele é um embaixador experimentado, muito afinado com o embaixador Celso Amorim, que embora não venha a exercer uma função executiva, talvez, no plano internacional, embora ele estará atuante e presente, essa sintonia entre o embaixador Celso Amorim, desde o Palácio do Planalto, onde possivelmente será um assessor do presidente, o embaixador Mauro Vieira, que que será mais executivo, e a embaixadora Maria Laura, que é uma diplomata muito competente, com quem eu já trabalhei várias vezes. Isso permitirá uma harmonia, uma sintonia no comando da política externa brasileira. Embaixador, muito provavelmente o presidente Jair Bolsonaro não estará presente na solenidade de posse do presidente eleito Lula no próximo domingo. Como é que a comunidade internacional tem olhado para essa provável ausência? Como que o mundo olha para o Brasil com essa ausência, atitude inclusive semelhante à de Donald Trump nos Estados Unidos, né? É isso que eu ia mencionar. Veja bem o desastre que o próprio Trump está praticando, os prejuízos para si mesmo, nas suas atitudes negacionistas, na negação do processo eleitoral e democrático americano. Trump está em franco declínio nos Estados Unidos e agora tendo de concentrar os seus esforços em responder às muitas ações que tem na justiça para evitar ser penalizado. Bolsonaro está seguindo mais uma vez o mesmo caminho de Trump ao negar a democracia no Brasil, ao condenar a vitória de Lula e, portanto, eu acho que Bolsonaro possivelmente seguirá o mesmo caminho, que é o declínio político no país e um certo desprezo da comunidade internacional pelas suas atitudes antidemocráticas e contrárias ao fortalecimento da democracia no mundo. Embaixador, nas duas primeiras gestões de Lula como presidente do Brasil, aconteceu uma aproximação do Brasil com países da África, inclusive com a abertura de embaixadas brasileiras em países que ainda não contavam com esses postos diplomáticos. O senhor acha que isso vai se repetir agora e o senhor vê alguma vantagem, algum sentido nesse tipo de política? Eu acredito que isso vai ocorrer, eu acho positivo,
Mas as iniciativas de governo não podem ser apenas discursos diplomáticos. É importante que essas iniciativas de governo sejam acompanhadas por forte presença empresarial. A África vem retomando as suas economias, as taxas de crescimento em vários anos foram superiores às da América Latina, as oportunidades de investimento são muitas, mas não basta fazer comunicados diplomáticos. É preciso que essas visitas ou esses encontros, essa aproximação, se reflita em termos concretos de cooperação e de negócios, porque o potencial é muito grande. Embaixador, para a gente terminar a nossa conversa hoje, queria perguntar para o senhor o seguinte: hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. O que nós, como país, podemos fazer para estreitar relacionamento e garantir condições melhores para essa troca tão intensa que existe entre Brasil e China? Bom, em primeiro lugar, abandonar as medidas que foram tomadas pelo governo anterior de hostilidade à China e retomar uma aproximação, uma cooperação que já houve e foi muito intensa. Apesar da China estar também passando por dificuldades decorrentes de medidas equivocadas no combate à pandemia, do lockdown que fechou um número excessivo de residências ao comércio ou a mesmo as atividades produtivas, a China é e continuará sendo uma grande potência. Portanto, nós temos grandes possibilidades de comércio que é preciso aproveitar, mas ao mesmo tempo desenvolver outras formas de intercâmbio que não sejam só o comércio. A China é hoje um país de uma tecnologia avançada em vários setores que interessam ao Brasil, como inteligência artificial, como tecnologia de satélites, e nós devemos ampliar a nossa presença com a China e desenvolver novos campos de cooperação. Embaixador